Bem, pessoal, aqui é a segunda parte, né? Então, quando é, o apóstolo João, que escreveu sua carta, a primeira e a segunda de João, está falando sobre o anticristo, é aquele que se opõe a Jesus, né? E ele deixa bem claro, né? Para não seguir esse tipo de pessoa. Já em Tessalonicenses, o filho da iniquidade, o filho da perdição, tal, que está escrito ali, na verdade, Paulo estava fazendo menção do imperador Nero, né? Que ele se assentava como no trono de Deus, como se fosse Deus, tal, porque eles queriam ser adorados. O imperador Nero queria ser adorado como Deus. E ele teve resistência, né? Tanto dos judeus como dos próprios cristãos. E aí sim começou aí o rolo compressor de morte contra judeus e contra os verdadeiros cristãos naquela época. Que se hoje você botar uma arma em um cristão, ele nega Jesus, nega Deus, Espírito Santo, ele nega até ele mesmo. Mas naquele tempo não era assim, né? Eles perdiam a vida em prol de sua fé e sua crença. Crença essa que mudou o mundo ocidental. Então, pessoal, quando se fala aí do anticristo, que é uma heresia imposta pelo protestante, pelo sistema religioso protestante, esse anticristo nunca existiu, não existe e nunca vai existir. Foi a mesma coisa, né, de outras heresias que eles impôs também sobre o seu povo, assim como a Igreja Católica impôs heresias na época dela, como vela de parafina, adoração de Maria, purgatório, o papado de origem pagã, o inferno, né, de Santo Agostinho, que, diga-se de passagem, o bastão foi passado para os protestantes. Não só isso, né, foi de muita serventia aí para os protestantes, para o sistema protestante, que conseguiram aí colocar na mente do povo o tal inferno. E a Igreja Católica também praticou, impôs outras heresias como canonização de santo, aguamento, benzimento da cruz. Tudo isso aí nunca existiu na época dos apóstolos. Tudo heresia, tudo mentira, tudo uma farsa, sabe? Mas do outro lado de cá, dos protestantes, os protestantes surgiram de Lutero, né? Depois daquela ruptura que Lutero fez com a Igreja Católica, né? De um lado, João Calvino fez a sua, né? O rei Henrique, que queria casar com sua amante, fundou a Igreja Anglicana, que é a igreja que foi surgiu na Inglaterra. Mas dessas aí, né? De João Calvino, do rei Henrique e sua igreja, instituição anglicana para poder casar com sua amante, a mais poderosa e que mais badalou, sabe, que mais mexeu com a estrutura da Igreja Católica foi a protestante de Lutero, né? Até porque Lutero conhecia bem o solo que ele pisava, até porque ele era de lá de dentro. Mas só que é o seguinte, Lutero deixou o inferno, pegou o inferno emprestado. E esse inferno, esse bastão aqui chamado inferno, vai ser passado para inúmeras, né, filiais secundárias aí do protestantismo, né, como a Assembleia de Deus vai pregar inferno, né, como a Batista vai pregar, todas elas, a maioria prega inferno, com exceção, acho que dos Testemunhos de Jeová. Mas todas elas são, sim, protestantes que criaram aí não só as suas identidades, né, através de representatividade bíblica, ou seja, eles pegaram versículos bíblicos emprestados para poder criar seu sistema, se sustentar, sabe? Não só se sustentar, como também manter o povo escravizado dentro do seu sistema, justificando através de suas pregações o seu sistema. Por exemplo, os Testemunhos de Jeová pegou o quê? Pegou o paraíso que existe e pegou aí o nome de Jeová, o tetragrama do nome de Jeová. E ficou para eles e está aí até hoje. O adventismo do sétimo dia pegou o quê? O sétimo dia, né? A guarda do sábado. E também pegou a volta de Jesus, que esse Jesus nunca voltou, nunca vai voltar, né? Eles mesmos se frustraram com isso, datando a volta de Jesus.
Você pode ler aí algum livro dos adventistas, você vai ver que eles são frustrados, né? Porque até hoje eles datam a volta a Jesus, Jesus não voltou. Por que não voltou? Porque foi uma heresia criada pelos protestantes, assim como a Igreja Católica criou, meu irmão. A Igreja Católica criou as suas heresias, que foi recopiada pela Igreja Protestante para manter o povo dentro do sistema, dentro do celeiro aí, né? Aprisionado, dentro do celeiro aí, preso entre quatro paredes, confinado entre quatro paredes, para não ir para lugar nenhum. Tá entendendo? E o que é que acontece? Acontece, meu amigo, que esses caras mais tarde vai criar, né, o arrebatamento, né, que eu falei aqui a você, que veio de uma menina, Margaret MacDonald. Eles vão também criar aí, meu amigo, outras heresias, como o milênio, que nunca existiu, né? O milênio nunca existiu. E vão criar também outras heresias, como o anticristo. Mas para poder o anticristo surgir no planeta Terra e dominar tudo, coisa que imperador nenhum conseguiu, a gente vai ter aqui agora debulhar essa mais uma mentira aí, né? Mais uma mentira aí, mais uma faceta desses tipos de aberrações aí da Igreja Católica, da Igreja Protestante, perdão. A Igreja Católica não criou o anticristo, não. Quem criou o anticristo foi a Igreja Protestante. Você vê que dentro da Igreja Protestante existe um ramo chamado de Testemunho de Jeová, que eles não acreditam nesse anticristo. Então o anticristo só é de serventia para algumas. Por exemplo, para haver um anticristo no mundo, como eles andam dizendo, né? Tem que ter, na verdade, um homem, como eles andam dizendo, extremamente poderoso, velho, que comande tudo, meu irmão, que comande tudo mesmo, tudo, em todas as facetas, em todo segmento, tudo. É o que eles andam pregando. E o que eu vou provar a você aqui que não existe, não tem nem como isso existir. Por quê? Porque o mundo é sim um pavio de pólvora geopolítica, de interesse. Quando a ONU, né, a ONU vai fazer sua reunião ali, a ONU faz sua reunião. O que é a ONU? Organização das Nações Unidas. Ou seja, todas as nações se reúnem ali para entrar em acordo. Quando as nações vão entrar em acordo, tem umas que entram em choque uma com a outra. Porque ali não tem ninguém no centro. Ali é uma união. Sabe? É uma união. E cada um vai puxar por seu interesse. Tá entendendo? E como o mundo, na verdade, é sim um pavio de pólvora geopolítico que cada um só puxa para si, assim como existe a União Europeia, que abrange todos os países da Europa, né, em um acordo geopolítico e econômico, é um bloco geopolítico e econômico, assim também surgiu os tigres asiáticos, né, que é um bloco também geopolítico. E os tigres asiáticos é formado por quem? É formado por Hong Kong, Japão, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul. São os tigres asiáticos, sabe? É uma interação entre esses países, geopolítica e economicamente falando, né? Eles fazem acordos ali entre eles. E aí você vai ver que uma divisão, reino dividido não pode ir para lugar nenhum, segundo Jesus. Então você já viu uma divisão aqui, né? Da União Europeia, onde os países europeus se fecham, se blindam dentro de um continente. E por outro lado, você já vê outra união. Que união é essa? A União dos Tigres Asiáticos, de Hong Kong, Japão, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul, né? Junto com suas economias, eles fazem aí uma espécie aí de acordos, onde ele tem livre circulação entre esses países,
a nível econômico, eles vão ali, sabe, se enriquecendo, sabe, eles vão ali, na verdade, entrando ali em acordo geopolítico e econômico. Então você tem dois blocos, você tem o bloco da União Europeia, e você tem o bloco dos tigres asiáticos. E você vai ver também aqui outro bloco surgindo na Mercosul. Onde fica a Mercosul? A Mercosul é onde fica Brasil, é onde fica Uruguai, aqui é América do Sul, nesses países da América do Sul. Brasil, Uruguai, Argentina, Peru, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Chile, Colômbia, Equador, sabe? São os países que abrangem aqui na América do Sul. Então você tem três blocos aqui. Você tem a Mercosul, você tem os tigres asiáticos e você tem então a União Europeia. Eles estão divididos. Não tem como unir. Só que na imaginação fértil do sistema protestante, eles criam um sistema, sabe, aonde o anticristo vai surgir e vai dominar o mundo inteiro. Um homem só vai dominar o mundo inteiro, sabe? Não só isso, eles já vêm batendo nessa tecla há muito tempo. Por exemplo, disseram que Stalin era um anticristo. Stalin morreu, meu irmão, e ele não foi anticristo. Lenin era o anticristo, Lenin morreu, não era anticristo. Mao Tse-tung era o anticristo, Mao Tse-tung morreu, não era anticristo da China. Mas, pronto, que os papas eram anticristo, meu irmão, tá morrendo um papa atrás do outro e nunca foram anticristo. Ah, não, então vamos dar roupagem a outra, sabe? E aí eles deram roupagem a outra. E quem foi os outros anticristos? Mussolini foi anticristo, Hitler foi anticristo, sabe? Quem foi mais anticristo? Barack Obama foi anticristo. Antes de Barack Obama, aquele Gorbachev já foi anticristo, né? Ele já foi forte candidato a anticristo, como todos esses foram também forte candidato a anticristo, coisa que todos morreram e até hoje está aí. Então eles ficam passando bastão, certo? Dando roupagem, dando versões, certo? A bola da vez. Aí a bola da vez daqui a pouco chegou em quem? Chegou em Barack Obama, que também não foi anticristo. Depois foi o próximo presidente dos Estados Unidos. Quem foi o próximo presidente dos Estados Unidos? Foi Donald Trump. E não foi anticristo. Inventa lá que foi Emmanuel Macron. Aí botaram Emmanuel Macron como anticristo também. Não dá para ser anticristo esse cara. Porque o anticristo, além de não existir, meu irmão, esse cara, ele realmente é um cara muito frouxo para ser um anticristo. O anticristo tem que ter peito, sabe? Dentro das imaginações protestantes, tem que ter, meu irmão, instinto de leão, sabe? Coisa que, ou seja, esse anticristo só está dentro do seio aí das religiões protestantes, não todas, com exceção dos testemunhos de Jeová e de outros que não aceitam esse anticristo aí. Nem outras religiões aceitam como. Você não vai ver, né, o islamismo pregando anticristo. Você não vai ver o hindu pregando anticristo. Você não vai ver aí o taiwanismo pregando anticristo. O hinduísmo pregando anticristo. Só quem prega anticristo é o sistema protestante criado pela imaginação fértil do sistema protestante, que pegou versículos de João e de Tessalonicenses e de Apocalipse e também de Mateus. Fez uma sopa aí, né, geográfica, né, de versículo, um embaralhamento aí, uma sopa biótica aí, né, pegou aí um emaranhado aí de versículo, fazendo gambiarra, né, clonando, sabe, anexando uma na outra, e daqui a pouco surgiu um sistema onde esse anticristo ia dominar o mundo inteiro só na religião protestante. Eu falei aqui a vocês o seguinte, que a Igreja Católica tinha suas aberrações, a Igreja Católica tinha sim suas doutrinas falsas e suas farsas, como também tinha suas leis, suas liturgias, sabe, suas aberrações e suas heresias, todas criadas por elas e por homens e por papas, que ao longo do tempo caiu por terra, ficou tudo no âmbito da mentira, porque nenhuma delas se prevaleceu nem valeu, tá entendendo? Mas a igreja protestante surge depois de Lutero e começa a dar roupagem a uma série de mentiras,
eles realocam uma multidão para dentro de quatro paredes, né? Confinado em quatro paredes. Não só isso, agora eles vão dar de beber seu sistema, né? Já que o sistema católico caiu, a gente inventa o nosso. E aí inventaram o anticristo, inventaram o arrebatamento, inventaram, sabe, uma série de baboseira, farsa, mentira, heresias. E foram dando de beber ao povo. Só que a internet chegou e começou a minar essas mentiras dele. Aonde vai cair, aonde? No campo da teoria da conspiração, onde todo mundo já viu que serve teoria da conspiração não é verdade. A teoria da conspiração são mentiras impostas a uma grande multidão. Multidão essa que só atinge algum público, né, que acredita na Bíblia, porque eles tiram todo esse arsenal de mentiras aí, de farsas, de heresias da Bíblia. Aí eu pergunto a você uma coisa: se você pegasse o livro, né, em 325, né, no Concílio de Nicéia, ali onde aquele Papa católico Constantino, que foi o primeiro Papa, tirasse o livro de Mateus, tirasse o livro aí de 1 João, a carta, né, 2 João, 3 João, e tirasse Tessalonicenses e Apocalipse, aonde esses caras iam arranjar, né, esse personagem chamado de anticristo? De lugar nenhum, meu irmão. Mas eles têm mania de ficar trazendo essas coisas a nível de anacronismo, né? Pegando coisas de lá do passado para aplicar aqui no presente. Uma delas é o dízimo. O dízimo foi feito para o povo de Israel, não foi feito para os gentios. Mas, como o dízimo, né, assim como o inferno, foi e é de suma importância e interesse para manter o povo, né, dentro de quatro paredes, confinado entre quatro paredes, o que foi que eles fizeram? Eles usaram o dízimo para enriquecer e o inferno para amedrontar. Porque o inferno e o dízimo era de muita serventia, de muita utilidade e de muita forma benéfica para eles e não para o povo. Porque a equação da morte existe, meu irmão. O golpe está aí, só não vê quem não quer. Por exemplo, sai tudo do povo para ele, não sai um centavo dele para o povo. Por outro lado, os pastores só vê você como dízimo, meu irmão. Tudo bem, né? Você fala bem assim, mas os cartola, né? Os mandatários do futebol vê a gente como ingresso, né? Eles veem você como ingresso. Você vai lá, paga o ingresso para assistir seu time no estádio de futebol, em uma arena de futebol. Por outro lado, o empresário, né? Ele vê você como um empregado, porém ele vê você também como matrícula, mas pelo menos você está recebendo o seu pão de cada dia ali de uma empresa. Você está contribuindo, você está sendo sim beneficiado pelo salário, tá entendendo? Aí tudo bem. Por outro lado, você não está perdendo nada, mas por outro lado, quando você vai ver os políticos vão ver você como o quê? Os políticos vê você como voto, tá entendendo? E quando os políticos vê você como voto, o que é que acontece? Eles só querem arrancar voto de vocês, meu irmão. Mas o pior desse sistema podre, de todos esses tipos de interesses aí, né? De cartólica, cartola do futebol, né? Que são os mandatários do futebol. Os políticos, né? Os empresários que pelo menos pagam salário a você, e os religiosos. O pior que tem os religiosos. Jesus combateu eles, Mateus 23. Porque eles tiram tudo de você, não dão um centavo nada, ainda vende fé, vende um bocado de coisa. Tá entendendo? Além disso aí, eles ainda criam uma série de mentiradas, de farsa, de heresias, coisas que não existem. Como acabei de dizer, o anticristo é uma farsa na cara dura, meu irmão. Ou seja, Jesus falou, reino dividido não pode subsistir. Como é que você vai unir aqui, esses blocos aqui, sabe, que eles interagem entre si? Que blocos são esses que interagem entre si? Os BRICS é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e Japão. É um bloco, meu irmão, sabe?
de circulação econômica entre esses países, que formam os BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um bloco, né? Então temos um bloco aqui. A União Europeia é outro bloco de interesse, né? Então temos dois blocos aqui. O bloco dos BRICS e temos o bloco da União Europeia. Aí vem outro bloco chamado de quê? Tigres Asiático, que é formado por quem? Hong Kong, Japão, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul. É outro bloco econômico, né? Que eles fecham entre eles, se blindam entre eles para poder crescer economicamente, sabe? Ou seja, cada bloco defende, meu irmão, o seu pão de cada dia. Aí vem a NAFTA ou a OSMICA, que agora é a OSMICA, né? Mas antigamente era a NAFTA, que era formado por Estados Unidos, México e Canadá, que é uma espécie de bloco econômico também. Então você vai ter aqui 4 blocos econômicos. Você vai ter os BRICS, a União Europeia, né, os Tigres Asiáticos, o Mercosul e a NAFTA, que é a OSMICA atualmente. Então você vai ter 5 blocos econômicos aqui. Mas na mente fértil do sistema religioso, que criou um personagem chamado de Anticristo, que não existe e nunca vai existir, como a volta de Jesus, que eles andam datando e nunca veio, que foi criação também do sistema religioso. Quem mais sabe disso aí são tanto os adventistas como os testemunhos de Jeová, né? Porque eles ficaram datando a volta de Jesus e seus líderes e se frustraram e morreram, e Jesus não voltou. Porque Jesus volta quando você alcança a promessa, ou volta quando você tem uma cura, ou volta quando você recebe um benefício, um beneplácito de Jesus, ou literalmente quando você morre, aí sim ele volta. Só que os fundadores do Adventismo, né, como os testemunhos de Jeová, eles se frustraram com essa volta de Jesus, que Jesus nunca voltou. Então, tanto essa volta de Jesus, né, tanto essa volta de Jesus, como essa maior farsa aqui chamada de Anticristo, que é um homem que vai governar mundialmente, meu irmão. Aí, meu irmão, como eu já falei a você, teve vários candidatos aí a Anticristo, nenhum deles foram e nenhum deles é. A maioria tudo morreu. E o maior candidato a Anticristo agora, por incrível que pareça, é um homem chamado de Elon Musk, né? Porque o cara agora, meu irmão, ele tem uma empresa chamada de Tesla e a SpaceX. A Tesla é uma homenagem, né? Aí, aquele grande cientista chamado de Nikola Tesla, né? Então, como ele era muito fã desse homem, Elon Musk pegou, criou e homenageou esse cientista que foi na verdade injustiçado, né? Nikola Tesla. Muita coisa você tem hoje muito por conta desse gênio aí chamado Nikola Tesla. Aí veio Elon Musk e homenageou ele com uma empresa chamada de Tesla. Não só isso, Elon Musk tem outra empresa também chamada de SpaceX. E esse cara, Elon Musk, ele quer botar 1 milhão de seres humanos no solo marciano, né? Eu não sei se ele vai conseguir, mas aí já estão dizendo que esse cara aqui, que é o homem mais rico do mundo, né? Que o homem mais rico do mundo era Jeff Bezos, mas antes de Jeff Bezos era Bill Gates, mas atualmente o homem mais rico do mundo é sim Elon Musk. Já estão dizendo que esse cara é o anticristo. Por quê? Porque o cara está trazendo uma inovação chamada de chip, né? Neurochip, tá? Ou seja, Daniel disse que a ciência vai se multiplicar. Se você tem uma televisão, você tem um rádio, você tem um micro-ondas, né? Você tem aí um forno elétrico, uma geladeira, sabe? Qualquer espécie de eletrodoméstico, como também você tem aí, sabe? Aí, deixa eu ver, seu celular mesmo, smartphone aí. Tudo isso aí foi contribuições de inúmeras gerações que aperfeiçoou para que você tenha todo esse conjunto aí de eletrodomésticos, sabe? Essa grande gama aí de produtos que foram produzidos pela ciência, muito por conta de que Daniel, há 4.000 anos atrás, previu isso, que a ciência ia se multiplicar, e Deus realmente honrou, né? Eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Então,
A ciência é uma extensão de Deus. A ciência, na verdade, meu irmão, ela, de alguma forma, ela tinha que ganhar o espaço dela aqui, e como ganhou e está ganhando. Então, toda a tecnologia, meu irmão, é sim extensão da ciência, foi sim profetizada, mas aí tem pastor que fala mal do celular, mas usa celular, fala mal da televisão e usa a televisão, fala mal do carro, mas usa o carro, fala mal do luxo, mas quer o luxo, sabe? Então, o anticristo aqui, na verdade, segundo a carta de João, é eles, sabe? Porque está se opondo à profecia de Daniel, que foi profetizada. O anjo disse que a ciência ia se multiplicar, em Abacuque disse que a terra ia ser cheia do seu conhecimento. Tá entendendo? Então, a ciência está crescendo, vem esses caras aí, esses líderes religiosos, protestantes, os pastores, alguns, nem todos, né, que tem esse conhecimento, e os caras começam a readatar, redigir, sabe? Toda essa farsa, toda essa heresia, toda essa mentira criada pela igreja e o sistema religioso protestante. A igreja católica criou os deles, a igreja católica criou os dele, já a igreja, né, o sistema protestante, para prender o povo, também criou os dele também, né? Tanto de um lado, a igreja católica criou os seus dogmas, suas heresias, suas farsas, suas mentiras, e depois a igreja protestante aqui, as denominações protestantes, o sistema protestante também criou deles, certo? Como eu acabei de falar aqui, né? Arrebatamento não existe, milênio não existe, sabe? O inferno eles tomam emprestado aí, né? Da igreja católica, porque foi de muita serventia e de grande utilidade para manter o povo aí com medo. E aí esse anticristo, mas esse anticristo só está na imaginação desses caras, meu irmão. Ele nunca existiu e nunca vai existir. Quando Paulo falou do anticristo, Paulo está dizendo de Nero. Só que Nero já morreu, meu irmão. Só que eles ficam aí usando de anacronismo, buscando coisa do passado, pegando o versículo do passado e traduzindo para os nossos tempos, coisa que na verdade não tem como isso acontecer. Por exemplo, vou aqui dar um exemplo aqui nesse conjunto chamado de BRICS, né? O que é o BRICS? Como eu falei a você, é a unificação econômica entre Brasil, Rússia, Índia, né? China e África do Sul. Aí você vai ver que na Caxemira, o que é Caxemira? É uma região ali, sabe? Entre Índia e China, onde fica Paquistão, sabe? Onde fica ali também Cazaquistão, onde fica esses países aí do Oriente Médio. Mas a extensão, né, territorial chinês chega perto da Caxemira, perdão. É a Caxemira, como também da Índia. Então, a China, ela reivindica uma parte de um território que a mesma Índia reivindica. Tanto a China como a Índia fazem parte dos BRICS. Tanto a Índia como a China, que andam brigando por um espaço de terra ali na Caxemira, fazem parte sim dos BRICS, né? Como o Brasil faz parte dos BRICS, como a Rússia faz parte dos BRICS, como a Índia faz parte dos BRICS, como a China faz parte dos BRICS, como a África do Sul faz parte dos BRICS. Mas por que essas duas nações que fazem parte dos BRICS estão se bicando, se degladiando, tá se guerreando uma contra a outra? Que é a China e a Índia, né? Por conta de territórios esses que a China diz que pertencem a ela, território esses que a própria Índia diz que pertencem não à China, mas a ela também, e eles estão se bicando e brigam e estão ali um guerreando com o outro constantemente. Mas tanto a Índia, tanto a China faz parte dos BRICS. E o que é os BRICS? Os BRICS é um acordo econômico entre esses países, ou seja, militarmente eles são inimigos, mas economicamente eles são amigos.
como é que esse anticristo vai unificar essa guerra aí? Aí você vai lá para a Europa, aí você vai ver a Rússia de Vladimir Putin guerreando contra a Ucrânia, né? Daquele presidente ucraniano chamado de Zelensky, né? Zelensky, ele não quer se anexar à Rússia. A Rússia quer sim anexar a Ucrânia, e aí tem essa guerra até hoje. A OTAN fica com medo de se meter, porque se meter a Rússia vai bombardear os países da Europa. Tá entendendo? A OTAN já é um tratado, sabe, de cunho militar. Tá entendendo? A OTAN é um nome, é um grupo onde é uma espécie de defesa mútua dos países europeus. Mas se a OTAN tentar intervir essa guerra aí entre Rússia e Ucrânia, eles vão pagar um preço. Aí eu pergunto a você, cadê o anticristo? Cadê o anticristo? O homem que vai trazer a paz? É mentira, pô. Isso é fácil, tá só na mente desses caras aí. A Ucrânia lá tá pegando fogo, um país cristão pegando fogo. E eles aí mentindo pro povo, dizendo que havia um homem que vai dar a paz do mundo e tal. Ou seja, o mundo, como eu falei a você, o mundo, ele é sim um jogo, sabe? O mundo é um pavio de pólvora geopolítico, econômico de interesse, meu irmão. Não tem como se unir. Você vê que no nosso Brasil tem vários partidos, eles se bicam, não tem como um homem só dizer assim, não, rapaz, vai se unir todo mundo aqui. Não tem, sabe? Cada um vai puxar para o seu lado, cada um vai defender seu ponto de cada dia. É a mesma coisa as denominações. Você vê que as denominações religiosas protestantes, cada um defende seu ponto de cada dia. Por exemplo, não tem como elas se unificarem e ser liderado por um líder só, como a Igreja Católica fez, né? A Igreja Católica, ela tem a sua extensão aí de paróquias, né? Tem suas extensões aí de, sabe, de mesquitas, sei lá, de igrejas, sabe, de denominações, mas é encabeçada por um homem só e que não mudou nada, não surgiu absolutamente efeito nenhum. Tá entendendo? Até porque o poder da Igreja Católica, do Vaticano, caiu por terra, meu irmão. Mas, na imaginação fértil dos protestantes, eles insistem em dizer que esse anticristo vai surgir da onde, meu irmão? Esse cara vai surgir. Aí um diz que vem de Israel, outro diz que vem da Europa, outro diz que vem da Grécia. E cada um conta uma mentira. O que nós sabemos que é fato é o seguinte, que o mundo econômico e geopolítico é dividido por blocos econômicos. E esses blocos, cada um defende o seu curral, meu irmão. Cada um defende o seu pão de cada dia, cada um defende ali o seu grupo. Como eu falei a você, os BRICS defendem o grupo deles. Tá entendendo? Porque os BRICS é acordo econômico. A União Europeia, esse outro bloco aqui, defende os interesses dos países formados pela Europa. Já os tigres asiáticos, como Hong Kong, Japão, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul, defendem os interesses deles, é outro bloco. Tá entendendo? É outra cultura, outro costume. Aí vem a NAFTA, né, que nem mais é NAFTA, defende o bloco do México, dos Estados Unidos e do Canadá. Aí vem a Mercosul, defende então os interesses dos países sul-americanos aqui, né? Então pronto, pessoal. Não existe como, na verdade, um homem só governar o planeta inteiro. Até porque quando se trata de religião, a guerra fica mais acirrada ainda. E existem 3 religiões abrâmicas que elas se bicam, sabe? Que elas não se concordam entre elas. Que são, né? Que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São 3 religiões que surgiram de Abraão. Tá entendendo? Elas surgiram de Abraão, mas elas não concordam entre elas.
sabe? Elas não entram em acordo entre elas. Inclusive, países, né, dominados pelo Islã já matou muito cristão. Não só isso. Na própria Irlanda do Norte, para não ficar só achando que o Islã mata, os próprios católicos e protestantes entraram em guerra e um dizimou o outro, meu irmão. A religião não serve para poder tratar, né, de paz, mas quando se trata de interesse, a paz acaba, então eles começam a guerrear com o outro. É a mesma coisa, o cara tem uma religião ali, uma denominação ali, uma instituição ali, chamada de universal, que não se bate com a mundial da fé. Cada um defende seus interesses, meu irmão. Certo? A Batista não se bate com a Assembleia não se bate com a Quadrangular não se bate com a Cristã do Brasil, certo? E aí a de R.R. Soares não se bate com a de Edir Macedo Universal, né? E há toda essa turbulência aí que ninguém chega a acordo nenhum e cada um só defende seu ponto de cada dia. Como é que vai existir um homem só para dominar todo essa gama, né? Toda essa extensão, esse segmento de todos os ângulos, de todos os lados, para ele só? Várias culturas, não existe isso, meu irmão. Você vê que os protestantes mesmo têm Jesus como Senhor e Salvador e cabeça da igreja, eles mesmos estão brigando entre eles mesmos. Que cabeça é essa que Jesus é? Jesus é um ser de paz. Jesus é um ser de paz, é o príncipe da paz. Mas quando você vai ver para essas denominações, para essas instituições que só visam o dinheiro, vê você como um dízimo, os caras só estão interessados em seu dízimo, meu irmão. Sabe? Em aplicar as suas fantasias na sua mente para te escravizar. Como um anticristo que nunca existiu e nunca vai existir, meu irmão. Como a volta de Jesus nunca existiu, nunca vai existir. Como o inferno que eles pegaram emprestado da Igreja Católica de Santo Agostinho, nunca existiu e nunca vai existir. Inferno é Tártaro, inferno é Geena, inferno, meu irmão, sabe? É sepultura. Mas os caras pegou isso aí de Santo Agostinho, né? Que a Igreja Católica, na verdade, usou isso de serventia para poder massacrar a mente do povo em um rolo compressor de terror e medo. E depois veio a Santa Inquisição de forma conjunta e acabou com tudo e destruiu meio mundo de gente, matou meio mundo de gente. O rolo compressor da Europa. Tanto é que houve aquela era das trevas, né? Da Igreja Católica lá. Então não tem como, na verdade, existir um homem só que governe todo o planeta. Não tem, meu irmão. Primeiro que ele nunca vai unir judeu com cristão. Nunca vai unir, estou falando a nível religioso, nunca vai unir o islamismo com o cristianismo. O bandismo com o cristianismo. Não tem como unir essas religiões. Cada um. O hinduísta, os hindus, na época de Gandhi, guerreava com o islamismo. O islamismo guerreava com o hinduísmo. O islamismo sai guerreando com o meio mundo de religião, meu irmão, porque eles querem impor ali a sua religião. Por outro lado, o cristianismo também quer impor sua religião. Então, vira um mundo de interesse e um mundo de pavio de pólvora religiosa aí, onde um vai matando o outro por conta de quê? Por conta, meu irmão, de seus interesses religiosos. Isso também acontece. Tem pastor que abre uma igreja aqui, daqui a pouco o outro abre ali, e um rouba a ovelha da outra, daqui a pouco eles estão se bicando, daqui a pouco um mata o outro. Mas como eles dizem que Jesus é o cabeça dele, eu acho que Jesus não é cabeça deles não, meu irmão, porque Jesus é o príncipe da paz. Como Jesus é cabeça da Adventista, cabeça dos Testemunhos de Jeová, cabeça aí, né, dos Batistas, cabeça dos Assembleanos, dos Neopentecostais. Jesus é o cabeça da igreja, né, do corpo. E o corpo tá saindo na mão com um com o outro, tá se degladiando um com o outro, tá guerreando um com o outro. Cadê o cabeça? Aí eles querem inventar agora um anticristo para dizer que esse anticristo, na verdade, ele vai dominar o mundo inteiro e vai ter paz. É mentira, pô. Por conta desses blocos econômicos aqui que vai, na verdade, defender aí os seus interesses, sabe, de cunho pessoal. Porque o bloco asiático, dos tigres asiáticos, vai defender o grupo dele, sabe? O bloco da União Europeia vai defender os europeus. A Mercosul vai defender aí só os países sul-americanos. E é assim, meu irmão.
É uma casa dividida onde ninguém vai para lugar nenhum. Não tem esse ser que vai dominar tudo. É mais uma farsa do sistema religioso. É mais uma farsa. Mas só que essa farsa, na verdade, ganha aí, pra gente terminar, outra espécie aí de, além do anticristo, tá ganhando outra pauta também. E que pauta é essa? Eles agora inventaram uma tal de Expo, né? O Expo não, Agenda 2030. Tá entendendo? Eles inventaram aí agora a Agenda 2030. O anticristo é aquele ser criado da imaginação fértil do sistema protestante para poder governar o mundo todo, onde eles mesmos aqui embaixo não estão sendo governados por ninguém, nem entre eles há acordo, né? Porque Batista briga, sai na mão com a Assembleia de Deus sai na mão com o Adventista sai na mão com o Testemunho de Jeová, e um vai brigando com o outro, cada um defende seu ponto de cada dia. Então, nem Jesus é cabeça dessa igreja aí, até porque eles não são igrejas, são denominações, são instituições financeiras. Jesus não está nesse bolo, nesse meio. Então, onde entra interesse, meu irmão, entra dinheiro, sabe? Onde entra dinheiro, a corrupção e a morte, meu irmão. Então, Jesus não é cabeça dessa igreja. Tá entendendo? Então, eles criaram essa face do anticristo aí, como criaram a face do milênio, como criaram a face aí, sabe? Do arrebatamento e de tantas outras aberrações e heresias que eu acabei de falar, eles criaram. E aí vem esse agora da Agenda 2030, preste atenção, já estão dizendo que a Agenda de 2030, meu irmão, é coisa do diabo, do anticristo, tal, não sei o que, e aí se aquilo, o mundo está sacando, mentira, pessoal, sabe? A Agenda 2030, na verdade, ela é uma forma de os países se unirem em outro âmbito para ver o que é o melhor para todos os países. A redução, sabe? A redução, um exemplo, a redução de gases na atmosfera que está realmente sobrecarregando o planeta a nível aí, né, de aquecimento global, onde está gerando transtorno para o planeta Terra e atingindo toda a humanidade com tsunami, maremoto, onda de calor e tal. Então eles estão vendo que o planeta Terra é um planeta único, eles têm que cuidar, meu irmão, do planeta Terra. Lá em Apocalipse fala assim, é daqueles que estão destruindo a Terra, porque eu vou destruir eles. Então eles têm que cuidar, então eles estão fazendo uma Agenda 2030, sabe, que é uma meta que eles vão tentar chegar. Só que essa meta aí vai se bater de frente com os interesses pessoais, porque um país como os Estados Unidos, eles de maneira nenhuma vai querer desativar o quê? As suas indústrias, que são os Estados Unidos são os maiores emissores de gás junto com a China do mundo. Você acha que eles vão querer aí, né, fechar suas usinas, suas indústrias por conta de uma agenda dessa aí? Para perder milhões de dólares, milhões de cédulas norte-americanas, certo? Milhões de cédula chinesa, sabe? De maneira nenhuma, meu irmão. De maneira nenhuma. Então, logo aí você vai ver o que? Um choque, uma briga, porque eles não vão desativar de maneira nenhuma, perder dinheiro por conta de outros países que não estão nem desenvolvidos e que nem utilizam indústria e nem emite gás. Então eles estão cagando só, é tipo assim, é só enfeite, sabe? Essa agenda 2030 é só enfeite, mas só que já pegaram essa agenda de 2030, já estão dizendo que é do sistema religioso, que é o anticristo, que o anticristo vai vir, tá vendo aí a agenda 2030, o mundo tá se acabando, Olavo, cuidado, o anticristo, já estão metendo medo no povo, mas o povo só come se quiser, porque não tem mais como enganar o povo. Tem uma frase que diz assim, ó, se engana o povo, sabe? Não se engana o povo todo o tempo, sabe? Não se engana o povo todo o tempo. Você pode enganar o povo por um período, não para todo sempre, tá entendendo? Então vai chegar uma hora que o povo ele ficou sabido, o povo ficou, sabe? O povo agora tá realmente com os olhos abertos, muito por conta de quê?
da ciência, né? Dos celulares, das redes sociais, do YouTube, que está abrindo os olhos de muita gente. Então essa agenda 2030 aqui não é nada mais, nada menos do que, sabe, esses acordos aí para poder, na verdade, baixar as emissões de gases na atmosfera, sabe? E não prejudicar a camada de ozônio, né? A poluição ser diminuída a nível global, tal, isso aí. Só que esses caras pegam esse gancho aí, já diz que o anticristo, que aí mete anticristo no novo sistema, essa bagunça que a gente já sabe. E depois vem a ordem mundial, né? Que é essa aqui que a gente vai fechar agora com chave de ouro. Tá entendendo? Ah, pastor. Ou, irmão, mas a ordem mundial, tal, não sei o que, você tem que falar da ordem mundial, porque a ordem mundial, porque isso, que aquilo, tal. Eu já falei aqui que a nível religioso, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo não se batem, não tem como se unir, sabe? Essas três religiões. Então, ninguém vai unir essa religião, ninguém une essas religiões. Anticristo nenhum, sabe? Vai unir esse personagem criado, fictício da imaginação fértil do sistema religioso protestante. Então, esse anticristo nunca vai unir o islamismo ao judaísmo, o judaísmo ao islamismo, nem ao cristianismo, porque eles não se batem. Da mesma forma vale, né, para os blocos econômicos. Ninguém nunca vai unificar o bloco comum europeu, ninguém nunca vai unificar o bloco comum europeu ao bloco asiático, né? Que eu acabei de falar aqui, que o bloco asiático é constituído por Hong Kong, Japão, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul, que é um bloco. Tem um bloco aí do BRICS, né, que é outra forma de agrupamento econômico. E tem também o NAFTA, né, que é os Estados Unidos, o México, o Canadá, que atualmente é o USMICA. E tem um bloco comum aí da América do Sul, que é a Mercosul. Ou seja, são blocos. E anticristo nenhum vai conseguir unir, sabe? Todos esses blocos, muito por conta de quê? Muito por conta de que o mundo é sim um verdadeiro pavio de pólvora geopolítica de interesse econômico mundial. Não tem como, sabe? Não tem como. Então esse anticristo ele cai por terra muito por conta disso. E o que é a nova ordem mundial? Essa ordem mundial é como se fosse esse anticristo, né? Ele ia chegar no poder, ia mandar uma ordem mundial para todas as nações do mundo. Uma ordem mundial para todo mundo. Todo mundo aí vai beber dessa ordem mundial, tal, não sei o que. Meu irmão, você só ter uma noção. Tá tendo essa guerra na Rússia aí. Você vê que Elon Musk, o dono da Tesla, o cara já tá apoiando quem? Já tá apoiando a Ucrânia. Aí vem os pessoal lá da KGB russa, já tá vendo que Elon Musk tá apoiando a Ucrânia. E Elon Musk, na verdade, é um cara que ele dá mais pro lado dos Estados Unidos do que da Rússia. Dá mais do lado da Europa, do continente europeu do que da Rússia. Então aí você já vê uma divisão, uma divisória, uma guerra, uma cisão, uma briga, uma guerra, uma degladiação, sabe? E aí como é que se une isso aí? Cadê esse homem que vai surgir? E cadê essa ordem mundial? Não existe, meu irmão. Então eu vou explicar a você de forma pormenor aqui o que é a ordem mundial. Tipo assim, antigamente, né, o primeiro império que eu acho que surgiu foi o Egito, né? Esse império egípcio aqui ditou os ditames da ordem mundial de sua época, a sua cultura, a sua língua, sabe? E seus interesses. Tanto é que o povo hebreu nasceu dentro da onde o povo hebreu nasceu dentro do Egito. Foi uma profecia que Deus tinha dado a Abraão através de um anjo, que a sua descendência ia ser escrava em terra alheia. E realmente foi. A profecia se cumpriu. Quem nasceu ali já nasceu como escravo. Não tinha muito o que fazer, né? Mas, como escravo, eles já nasceram dentro de uma cultura que foi imposta a eles. Isso é uma ordem mundial. Estão entendendo? Isso é uma ordem mundial. Aí veio mais tarde a Babilônia, né, a nova potência mundial, e introduziu a dela.
dentro daquele parâmetro de terra, até que se entendia, né, geopoliticamente falando, porque a terra era muito grande. Os babilônicos nunca iam conquistar a China, nunca iam conquistar outros países que já existiam por conta, né, de que uma estava no Oriente e outra estava no Ocidente. Uma estava em uma parte da terra, em uma banda da terra, a outra a distância era incrível, não tinha como. E naquele tempo não tinha meios, né, de locomoção aí, como tem hoje avião, como tem hoje ônibus, né, como tem meios aí fluvial, sabe, aéreo e também por terra para poder se locomover. E aí vem outra potência que vai ditar os seus ditames, né, que vai ditar a sua nova ordem mundial, que é a Pérsia. Aí você vai ver que a Pérsia vai ditar sim seus usos, seus costumes nas suas terras conquistadas, sabe? E mais tarde a Grécia também vai surgir agora, vai ser o manda-chuva do mundo e vai ditar suas ordens mundial helenista, inclusive tentando helenizar os judeus, sabe? Porque por onde os judeus passaram, né? Os judeus passaram, os hebreus passaram pelos egípcios, foram influenciados, passaram também por Babilônia, foram sim influenciados, passaram pela Pérsia, foram sim influenciados, mas quando chegou na Grécia, surgiu um personagem na Grécia chamado de Antíoco Epifânio. Ele quis helenizar o povo grego, sabe, impor ali os usos, os costumes, a religião, a cultura grega sobre helenista, sobre os judeus, coisa que, ó, que eu falei a você, houve uma rebelião, sabe? Os macabeus começou a guerrear contra esse sistema helenista imposta pela Grécia, né? Agora de um dos generais de Alexandre chamado de Antíoco Epifânio. E aí teve guerra, um derramamento de guerra, porque os judeus não aceitavam, sabe, aquele tipo de aberração aí dos gregos, dos helenistas. Você vê, não tem comunismo, sabe? E hoje, né, dando um salto aí hoje para frente, de forma mais suave, de forma mais sutil, de forma mais laica, de forma mais democrática, os Estados Unidos, junto com a União Soviética, na verdade, ditaram o mundo em duas partes, né? Capitalismo e democracia com os Estados Unidos e a União Soviética, que depois se fragmentou, né? Se esfalerou-se com o socialismo de Karl Marx, e também não só o socialismo de Karl Marx, como também o comunismo, né? E você vai ver que isso aí ficou nítido, claro e evidente aí em alguns países, como Coreia do Sul e Coreia do Norte. Uma parte ficou com os Estados Unidos, a outra parte ficou com a União, com a União Soviética. A parte que ficou com a União Soviética foi a Coreia do Norte. Já a Coreia do Sul, que é mais desenvolvida, ficou com a parte dos Estados Unidos. Cadê agora o anticristo para unificar? Aí você chega na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, jogo de interesse, como eu falei a você, esse anticristo não apareceu. Os cristãos que estavam ali acreditando nesse anticristo acabou se lascando mesmo, porque acreditou em Saci Pererê, acreditou em fantasia, né? Acreditou em Ghostbusters, em caça-fantasma e conto de fada, e acabou se lascando, sabe? Hollywood tem ganhado muito dinheiro assim, vendendo fantasia, ficção científica e mentira pro povo, enriquecendo o bolso deles. Não tem esse anticristo, sabe? Não tem essa ordem mundial. E aí o que acontece? Hoje, Estados Unidos é um país mais poderoso do mundo, por enquanto, que está para ser ultrapassado pela China, né? Mas até então, os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo. O que é que acontece? Acontece que os Estados Unidos, eles são a nova ordem mundial, entre aspas, do ditame do mundo. Você vê que nós brasileiros fomos sim influenciados pelos norte-americanos, porque é a nova ordem mundial. Isso é a ordem mundial, pessoal. Não tem nada a ver com o anticristo, não. A ordem mundial, o que é isso, a ordem mundial? É a cultura, a influência, sabe?
que esses países vai importar sobre os outros países menores, sabe, de pequenos graus, a qual ele vai influenciar esses países, sabe? Não só eles vão entrar em acordo financeiro com esses países, econômico com esses países, mas também eles vão sim patrocinar, e não só patrocinar em alguns casos, emprestar dinheiro, como a FMI faz isso, como também não só emprestar dinheiro a esses países, como também influenciar no cinema, sabe? Quem nunca assistiu um filme norte-americano, aí te assiste direto. Você nunca assistiu um filme indiano, japonês dificilmente, chinês dificilmente, mas norte-americano a gente já assistiu uma enxurrada aí de filme norte-americano. Isso é influência, meu irmão. É uma ordem mundial imposta por um poder, por um país de poder que agora está dominando o mundo, que talvez será assim, de alguma forma, substituída por quem? Pela China, que vai ser uma nova ordem mundial de novo. Quem sabe o Brasil seja uma nova ordem mundial e saia aí, né? Importando aí o samba, importando aí, sabe, o funk, essas bagunças que tem aqui, que ninguém vai querer lá na Europa, né? Mas isso é uma nova ordem mundial. Só que esses caras pegam essa ordem mundial, né? Essa Expo 2001, 2002, 2003, 2004, 2010, 2015, 2016, o que é a Expo? A Expo é uma feira, né? A Expo é uma exposição de vitrine, uma feira onde existe um conjunto aí de progresso biocientífico, aonde vai beneficiar, sabe, toda a humanidade, como aconteceu no Japão, né? Na Expo 70 e na Expo 2005, e vem acontecendo constantemente. O que é a Expo? A Expo é isso aí, uma feira de tecnologia onde cada um vai trazer seu produto ali, né, atual, como a Sony do Japão traz as TV dela, como a Coreia do Sul, né, que tem duas grandes gigantes aí, empresas, a LG, como a Samsung também vai trazer suas televisões ali, né, suas OLED ali. Isso aí é feira, meu irmão, chamada de Expo 2022. Mas se isso aí cair na mão do sistema, essa Expo vai virar mais um cunho do sistema religioso do anticristo, que eu já falei aqui a vocês que não tem nem como existir esse cara, meu irmão. Mas eles ficam pegando o versículo da Bíblia e dando de beber a uma multidão de gente. Tá entendendo? Então, pessoal, o que é ordem mundial? Para resumir, ordem mundial é ditado por uma potência que está no topo do mundo, que está no ranking do mundo, que está mandando no mundo, que é os Estados Unidos. Só que esse novo presidente Biden dos Estados Unidos, ele não tem força o suficiente para dominar o mundo inteiro, sabe? Você vê que essa guerra da Ucrânia aí mostrou isso, que ele não tem força, ninguém tem força. Se o cara for intervir nisso aí, meu irmão, pode surgir uma terceira guerra mundial que vai todo mundo pros ares, meu irmão. Que a Rússia tem um arsenal de armas balísticas de intercontinental, né? Que é capaz de varrer o planeta Terra inúmeras vezes. Só Estados Unidos, Rússia e China pode destruir o planeta Terra. Então, essa ordem mundial, na verdade, não é nada disso que vocês estão pensando que é o anticristo. Como também a ordem mundial é isso aí, é os Estados Unidos que tem influenciado o mundo inteiro. Se você fala seu idioma português, pronto, legal. Mas quem fala inglês é cidadão do mundo, tá entendendo? O português é local, mas o inglês é mundial. O real, a moeda brasileira, ela é sim, né, de território brasileiro, mas o dólar é mundial. Isso é ordem mundial. Ordem mundial não é se anticristo vir dominar todo mundo, não tem como não, pessoal. E o que a Agenda 2030 é para poder melhorar o planeta, o planeta está enfermo, várias emissões de gás aí, eles querem desativar algumas indústrias e tal, tentar chegar a algum acordo. Isso é a Agenda 2030, tem nada a ver com o anticristo. A ordem mundial tem nada a ver com o anticristo. O que é mais que não tem nada a ver com o anticristo? Essa Expo, né, 2022 agora, ou 2023, que é uma feira tecnológica onde vai ser demandada ali várias empresas, né? Nessa feira vai mostrar ali o seu trabalho, né? Vai mostrar o seu ínter ali tecnológico para poder vender
há várias franquias para ser repassada mundo afora, só isso. Mas tudo desses caras, desse sistema religioso protestante, é pegar essas situações aí e dizer que é do anticristo, certo? Que o sistema é do anticristo, que o anticristo está vindo. O verdadeiro anticristo, sabe quem é? É eles mesmos que ficam enganando o povo. Que Deus nos abençoe.